Fala, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série sobre como é o programa de residência médica. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Joshua Viana, coordenador pedagógico de estratégia médica, e eu estou ao lado do nosso professor brilhante de cirurgia geral, Antônio Rivas. Também é cirurgião plástico, não é isso, Antônio? Cirurgião plástico, com muito orgulho. Cirurgião de superfície. Sim. Tá bom. Mas fala um pouco de você, se apresenta, fala onde é que você fez faculdade, tudo mais para começar esse vídeo, galera. Então, galera, meu nome é Antônio Rivas, sou professor de cirurgia aqui, integro o grupo de cirurgia do Estratégia Med, junto com a Renata, Dr. Tomás. Minha formação, eu me formei em medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí fiz residência de cirurgia geral e cirurgia plástica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu também atuei por um ano como preceptor do programa de residência depois que eu me formei. E bem recente essa atividade de preceptoria, né? Foi bem recente, terminou em 2020. Beleza, então você tá super apto a falar da residência de cirurgia plástica da USP São Paulo, que é o tema desse programa que a gente vai comentar hoje. Eu acho que muita gente tem um sonho de fazer cirurgia plástica na USP São Paulo. Responde pra mim, quantos que passam lá na cirurgia plástica da USP São Paulo? Quantos que entram? Então, Josh, antigamente eram 9 vagas, reduziu para 7. 7 vagas agora são 7 vagas. 7 vagas. Tem aquele pessoal de sombra, aquelas coisas lá que às vezes tem nos estudos do HC. Estagiário estrangeiro? Isso. Tem estagiário estrangeiro. Mas eles não contam como residente ou contam como residente? Contam como, porque na prática eles fazem a mesma coisa, só que eles rodam sempre com um residente do Brasil mesmo. Tá bom. Beleza. Eles não rodam sozinhos, acho que até por uma questão de legislação médica. Tá bom. E, assim, Antônio, não é um vídeo para ensinar as pessoas a passarem como passarem na prova, beleza? Mas assim, fala uma coisa que você acha que foi a tua grande diferença na tua aprovação, tua dedicação, chutar por questão, sei lá, escolhe alguma coisa aí pra falar pra galera que foi tua receita do sucesso. Olha, na prova de cirurgia plástica, cara, foi estudar. Foi sentar a rabiola na cadeirinha e estudar. Foi estudar. Beleza. A residência concorrida, não tem mágica, Jorge, você sabe disso também, tá né, bom. Cara? É estudar. Fechou. E aí, você já tá falando um pouco de processo seletivo, eu queria saber de ti, assim, essa pergunta sempre nos gera um pouco de conflito, um pouco de ansiedade nos candidatos que sentam nessa brincadeira ao meu lado, mas fala pra mim, assim, existe algum tipo de privilégio pra quem já é da casa, ou você acha que é mais conhecer quem faz a questão? Como que funciona essa questão aí da cirurgia plástica? Olha, Josh, eu vou te falar assim, de peito aberto, com alguém que participou de perto do processo seletivo. Não tem privilégio, cara. A prova é a prova. Sabe o que eu acho que talvez conte positivamente? O cara que fez a residência de geral no HC é um cara que ele é muito safo em clínica cirúrgica. A gente vê muita coisa e a gente estuda muita coisa. Então talvez isso favoreça nesse aspecto, mas não tem marmelada, cara. A prova é a prova. A entrevista ela tem critérios objetivos de análise de currículo e de desempenho em entrevista. Se o cara quiser a revisão da entrevista, tem um papel. Você fala, ó, você tirou tanto aqui porque você tem tal coisa no seu currículo ou não deixou de ter. Então, assim, é super transparente, cara. Muito transparente. Eu falo assim como alguém que participou do processo. Nossa, que excelente, Antônio. Eu senti muita confiança nas suas palavras e eu quero que todos os processos seletivos sejam assim também. Pois é. Muito legal mesmo. E aí, a próxima pergunta que eu quero te perguntar é, são 3 anos de plástica? 3 anos de plástica. Beleza. Como que funciona a hierarquia do R1, do R2, do R3? É tão forte quanto a ortopedia? É menos forte? Vocês conversam entre si? Não, cara, a gente assim tem um relacionamento muito legal mesmo. A cirurgia plástica do HC funciona como uma grande família, cara. Todo mundo ajuda todo mundo. É lógico, tem como qualquer especialidade dentro do HC, tem algum nível de competitividade velada. Ali não entra ninguém que não tenha estudado muito, que tenha se dedicado muito. Então essa competitividade existe, mas assim, puxar tapete ou sacanear, tratar mal, cara, não tem. A gente se comporta como uma família mesmo, festa junto, tá com problema, senta aqui, vamos conversar. É muito legal mesmo, cara, não é uma distribuição hierárquica, é lógico, né? Função é função, tem que fazer, e todo mundo tem a sua, tem que cumprir com as suas responsabilidades. Boa, e você falou uma coisa interessante aí, eu queria saber de ti, assim, existe alguma diferença do tratamento do homozigoto, do heterozigoto, do cara que fez casa, do cara que fez casa, residência? Ah, sensacional essa pergunta, não tem, cara, não tem. Eu senti um pouco dessa... Heterozigoto é o cara que fez a residência na casa, né, isso. Ou a faculdade na casa e fez um em um lugar e outro em outro. Exato. Assim, quando eu entrei na geral, eu me senti um pouco assim, mas era mais, acho que por noia minha, cara, porque eu sempre fui super bem recebido. Puta, o cara que chega fora, ele chega meio acuado, né? Noiado. E eu falo, meu Deus, só tem monstro aqui, quem que sou eu? Os caras vão me achar uma orelha seca da capiru. Não, cara, é super tranquilo. E na plástica, cara, definitivamente isso não existe, cara. Beleza. Não existe essa distinção. Ali quem entrou, cara, passou por um crivo muito grande, Joshua. Então na prática, não tem cara ruim ali, velho. Todo mundo que entrou é bom.
Fechou, beleza. E aí, fala pra mim das atribuições, assim, de cada ano da residência. O que o R1 faz, o R2 faz, o que o R3 faz, e assim, eu sei que é muita coisa, mas você deve falar em linhas gerais. Então, eu não tenho a menor noção do que o R1 de plástica faz e o R3 de cirurgia plástica isso faz. é muito legal, cara. A primeira coisa que tem que ficar claro é todo mundo opera. Todo mundo tem. Desde o R1? Desde o R1. Desde o R1 de plástica. R1 de plástica, por exemplo, queimados é só do R1. Quem faz enxerto, cirurgia de queimado é só do R1. Então, assim, as atribuições são muito bem divididas. Todo mundo opera. Todo mundo mete a mão na massa. Isso é muito legal. A residência de especialidade de plástica no HC tem um volume que é um negócio gigantesco. A gente chega a operar 500, 600 cirurgias mês. Então é muita coisa. Cada residente, não? Não, isso no serviço. Tá. Mas que você distribui aí, sei lá, 30 residentes, 7, 14, agora 21 residentes. Pega 600 cirurgias e distribui por 21 pessoas. Beleza. Cara, é um volume cirúrgico muito alto. E o assistente, assim, pra cada nível, deixa pegar? Deixa, com certeza. Deixa pegar sim. Não tem papação, não. Beleza. Deixa bem, fazer. Bem legal isso. Cara, uma residência que é muito completa, que você opera, mete a mão na massa. Cara, eu sou fã da residência que eu fiz. É sensacional. Muito Boa. bom. Com relação às atribuições, todo mundo opera. R3, a parte que ele domina ali é queimados e pequenas cirurgias. Não é? R3 é queimados, o R1. É que eu falo R3, boa. porque no HC são 2 anos de geral. Então eu chamo o R1 de R3, o R2 de R4 e o R4 de... Vamos uniformizar, no primeiro ano de plástica. No primeiro ano de plástica, o que ele faz? Trata queimado e pequenas cirurgias. Tá. Isso é dele, exclusividade dele. Queimado, sequela de queimadura, pequenas cirurgias. E ele entra como wingman dos R+. Então, geralmente fecha uma área doadora de retalho, né? Ou ajuda a dar ponto na abdominoplastia, ajuda a fechar uma mama. É lógico que depende muito do Vai sendo desempenho e do introduzindo interesse. para os próximos passos. Exatamente. Aí no R4, o R4 é o cara que... Segundo ano de plástica. O segundo ano de plástica. O segundo ano de plástica, ele é o cara que domina as feridas do HC. Que, meu amigo, é um estágio puxado, tá? Acho que tá entre os top 3 estágios puxados, assim. Porque não tem hora pra ferida aparecer. Chegou um descolante de madrugada, é o residente que vai precisar estar lá. Certo. E no R5, o cara faz o suprassumo da cirurgia, faz as estéticas, e no R5 ele é introduzido, começa a fazer microcirurgia. Que o HC eu acho que é um dos poucos serviços que a gente tem um volume de micro tão grande assim a nível nacional, né? Beleza, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso eu já ouvi falar de outras cirurgias plásticas. Muitas vezes, algum serviço de cirurgia plástica não tem muita estética, ela é mais reparadora. Sim. Mas aí o que os chefes fazem? Os chefes levam os residentes para operar em outros hospitais e tudo mais. Isso acontece no HC ou Essa não? pergunta é sensacional. Acho que isso é uma questão que era uma das grandes dúvidas que eu tinha quando eu entrei na residência, Joshua. O que acontece? A residência do HC é voltada para reconstrução. Tá. 70% do volume de cirurgias do HC é reconstrução. Mas aí eu costumo fazer uma análise que é mais ou menos assim, cara. Eu sou aficionado por aviação militar desde criança. Eu queria ser piloto de avião militar antes de ser médico. E aí, cara, eu estudei bastante aviação, até hoje eu gosto muito, né, cara? Quando eu era moleque na faculdade, cada semana era um cacareco diferente do eBay. Manche, manopla de acelerador, pedal. Então a analogia, Joshua, é mais ou menos assim. O cara que faz reconstrução, principalmente reconstrução complexa, cara, eu acho que o cara é análogo a um piloto de avião militar, um piloto de caça. E o cara que faz cirurgia estética é um piloto de avião de linha, piloto de um avião comercial. Se eu pego um cara que é piloto de caça e coloco ele para pilotar um avião comercial, lógico, o cara vai ter que ler, vai ter que estudar, sei lá, ver uns vídeos no YouTube. Ele vai conseguir decolar, vai conseguir fazer o trajeto e vai conseguir pousar o avião. Beleza. Agora, se eu pego um piloto de aviação comercial e põe ele num caça e coloco o cara numa dogfight, num 1x1 de jato, eu não tenho dúvida que o cara vai ser abatido. Então, assim, quando a gente faz cirurgia reconstrutora, a gente aprende a manipular os tecidos, a gente tem preceitos que são essenciais para toda a cirurgia plástica. Entendi. E eu te falo assim da minha vida prática. Hoje em dia, 95% do meu volume particular é estética, não é reconstrução. E, cara, eu faço tranquilamente, pé nas costas. Agora, se você pega um cara que vem de uma escola que só tem estética, ele tem muito mais dificuldade em reconstruir. Beleza, excelente ponto. Achei muito bom, isso foi muito claro mesmo. Você já falou pra gente que o enfoque é reparador e não estética, né? E aí eu queria falar contigo outra coisa. Puta, cara, isso é muito comum nas residências do HC. A gente é muito subespecializado, né? Isso acontece na plástica também? Eu não sei se existe isso na plástica. Existe subespecialização na plástica? Existe subespecialização na plástica. Existe subespecialização na plástica. Existem algumas. A gente tem nariz, órbito palpebral, microcirurgia, acho que essa, e mama. Acho que essas são as mais concorridas, as 4 subespecializações mais concorridas. Mas aí, tipo, quase todo mundo que faz plástica faz uma sub ou não? Todo mundo, na prática todo mundo. Você fez? A preceptoria é com micro, né? Na verdade, a preceptoria tem um volume de... funciona assim, eu como preceptor
toda a micro do complexo, a gente somos só 2 preceptores, toda a micro do complexo tem que ter um preceptor para operar a micro junto. Então, na prática, a gente faz microcirurgia na preceptoria. Entendi. Nossa, que interessante, bem legal. Se a subespecialização é necessária para entrar no mercado, você acha? Não acho, Joshua, mas assim, dá uma segurança muito grande e é um diferencial de mercado. Porque você vai fazer uma coisa que você praticamente poucas pessoas fazem, você vai ser um expoente naquilo. Tá bom. Então é interessante. Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Carga horária, assim, comparando com a cirurgia geral, a plástica já é mais tranquila? Mas então, eu não sei se em carga horária é. Talvez seja parecido, mas o clima muda tanto, cara, porque na geral você carrega ali o piano, é o peão, né? Você não tem uma família, você é o residente sem rosto. Talvez agora isso tenha mudado um pouco com os programas de acesso, né? Porque você tem o programa de acesso para o cara que vai ser cirurgião geral mesmo e o programa de acesso que é acesso para outra subespecialidade. Mas na cirurgia plástica você trabalha e é um negócio meio... Você vai meio perdido, você não se sente um cara reconhecido. Na plástica, você é o responsável pelo que você está fazendo. Então talvez a carga horária seja semelhante, mas você tem muito prazer, muito mais satisfação, é muito mais leve o serviço. Não tem comparação. Excelente. Excelente. Dá plantão? Dá plantão no R3 da plantão. Tem escala de plantão, sempre tem um R3 de plantão no HC de plástica. E o R4 é o sobreaviso. Então o que acontece? Chega alguma coisa, se o R3 não dá conta de resolver, ele chama o R4 vai lá e aí... Por que o cara opera na plástica na emergência assim no plantão? Cara, ferimento descolante, trauma grave com ferimento... Ferimento descolante é quando a pele e o subcutâneo se descolam do músculo, assim, flap de descolante, tem isso. Ferimento de face grave, lesão de nervo. HC, cara, é uma selva. Ali chegar de tudo. Os corpos inteiros eu já vi. O que você me perguntar, cara, eu falo que eu já atendi na emergência daquele lugar. Boa, excelente ponto. E acho que isso pode ser uma diferença da residência também, né? Ter esse contato com a emergência. Tem. Né? A absoluta maioria das residências, inclusive a residência da Escola Paulista de Medicina, não tem residente de... Cutucou, hein? Cutuquei mesmo. Eles não têm residente de cirurgia plástica em loco pra atender cirurgia plástica. O residente é sobre aviso. Mas o HC tem um volume tão grande que não tem como não ter R3. Tá bom. E além disso, a gente tem muita microcirurgia. E o retalho microcirúrgico ele tem que ser monitorizado a cada 3 horas. Então aí você já faz uma ideia que o residente não dorme. Ele fica andando o instituto inteiro, monitorizando o micro, atende o PS, volta. A gente dorme quase nada no plantão de R3. É puxado. E tem pós-plantão? Tem nada. Boa, tá bom. Beleza, fechou. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, a USP é um dos, vamos dizer, palavras claras, é o maior sonho para muita gente aí. Sem dúvida. Na acesso da residência médica. Existe algum diferencial no mercado em você sair de lá, você acha? Você inserido em algum mercado de trabalho diferente? Olha, Jorge, essa pergunta é muito boa, assim. A impressão que eu tenho é que sim. A gente sai da residência com muito contato com pessoas que são expoentes dentro de cirurgia plástica. Então, assim, a gente tem uma facilidade maior, por exemplo, de entrar num Sírio, num Einstein, falando em nome de grandes hospitais, e não se apavorar, entendeu? Você chega, você sabe que vai ter um centro cirúrgico, você sabe que vai ter que pedir, e assim acaba sendo o nosso nicho mesmo. A maioria das pessoas que sai do HC acaba indo operar nesses hospitais. Excelente colocação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro das subs da plástica, como é possível o cara fazer a residência plástica em fora, entrar na sub, ou isso não é comum? É comum, acontece bastante. Eu tenho muitos amigos que fizeram residências em outros serviços e que vão fazer subespecialização em plástica no HC, fellow de plástica. E aí eles fazem normalmente qual programa? Geralmente microcirurgia. Tem muita gente de fora que vai fazer microcirurgia e reconstrução. Beleza. Uma coisa que eu queria te perguntar é se tem alguma reunião de caso didático, alguma reunião... Diversas. Tem várias. Isso tem alguma máquina assim que acontece toda semana? De segunda-feira tem a reunião dos residentes no Instituto Central. De sexta-feira tem a reunião de convidados, que a gente convida algum expoente em alguma área, para o cara dar uma aula. Essas são as reuniões magnas. E aí tem as reuniões de grupo. As reuniões de grupo são diversas. Tem várias reuniões didáticas. Tá bom. E isso fortalece o didaticismo aí? Não tem dúvida, assim. Tem discussão de caso com chefes, com os caras que são os maiores na sua área, discutindo determinado tema, do caso que você atendeu. Você vai falar, esse paciente eu fiz isso. O cara fala, então, não faço isso. É muito legal, cara. E qual que é a pressão lá para fazer a prova de título? Tem prova de título da plástica? Eu não sei se tem. Tem prova de título da plástica e a pressão é assim, pressão. Você passa ou não passa? Assim, ninguém nunca chegou pra mim e falou, ô Rivas, faz a prova e passa, porque aqui ninguém fala nada. Mas se não passa, assim, acho que a pressão nem é externa, é interna mesmo. Você se sente na obrigação de passar, se sente na obrigação de, putz, eu tenho que ir bem nessa Qual prova. que é o nome da prova? Eu não sei. É a prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É isso. Sem o
título de cirurgia plástica é uma das poucas coisas, um dos poucos títulos de subespecialidade que faz diferença. Se você não tem e opera, dá pra dar problema em esfera legal valendo, assim. Entendi. Então é um negócio que cirurgião plástico tem que ter. Preza, né? Preza, Boa. com certeza, faz muita diferença. Excelente. Deixa eu te perguntar, assim, você falou que fez preceptoria e microcirurgia. Qual que foram os estágios da cirurgia plástica que você mais gostou, mais se apaixonou? Eu sei que isso é uma coisa meio pessoal, Sim. mas se você pudesse falar assim, tem um que todo mundo gosta, eu também gostei, mas teve alguns que eu gostei mais. É, assim, o HC, cara, acho que tem 2 estágios que encantam muito, cara, todo residente, isso é meio consenso. Que é o estágio de reconstrução mamária do ICESP, que é um negócio surreal. Tem um volume gigantesco, uma diversidade de casos absurda. A gente opera demais. E o Eu serviço não sabia que eram vocês que operavam esses casos. Tem muito volume. Somos nós, o volume é gigantesco. A plástica é muito forte dentro do Instituto do Câncer fazendo reconstrução. E, cara, o Instituto do Câncer é um hospital sensacional. Tudo de última geração, é top, tudo top. funciona. O lugar é impressionante, não parece SUS, cara. Não parece. E assim, a gente faz reconstrução, uma diversidade de casos gigantesca. Então, o primeiro estágio é da mama, que, putz, é sensacional. E tem o estágio da microcirurgia e reconstrução do ICESP, que também é, putz, cara, é de tirar o chapéu. É muito, muito massa, cara. Muito massa mesmo. Beleza. Deixa eu te perguntar, se sente realizado, assim, terminando a residência em cirurgia plástica? Putz, não tem dúvida, assim. Se eu pudesse, eu voltava e se eu precisasse, eu voltaria e faria tudo de novo, cara. Boa. Tenho esse mesmo sentimento aí na radiologia, que eu me sinto muito realizado em ter feito a residência lá. Excelente, vamos terminar com as perguntinhas mais capciosas aí. Manda bala. Fala aí um Pinga-fogo. top 3 de residência em cirurgia plástica que você conhece assim, de São Paulo, que você acha que o cara vai sair muito bem formado. Caramba. Um é o HC, você já falou. Um é HC, o 2 é HC também. Se você me perguntasse a primeira, eu ia ter dificuldade de te informar a segunda. Bairrista pra caramba, os caras vão me linchar, vão me encontrar no congresso e eu vou tomar um tiro. Mas assim, cara, a residência do HC é muito boa. A residência da Escola Paulista também é uma residência reconhecida. E eu acho que a residência da Unicamp também é uma boa residência. Lá na Unicamp eles têm menos residentes, mas o volume de cirurgia é muito grande, um pessoal também muito bem formado. E o pessoal da USP Ribeirão também. Acho que é uma residência de cirurgia plástica muito legal. E todos vocês conversam entre si, né, nos congressos? Todos não, todo mundo. A gente se conhece, o âmbito é bem... São poucos no Brasil, né? Cirurgiões plásticos? É. Cara, é bem mais do que eu gostaria que fosse. o mercado tá bastante saturado. Tem muita escola de cirurgia plástica. O que acontece, Jocha? Tem muita escola de cirurgia plástica menor que quem funda é, sei lá, um doutor reconhecidão e coloca os residentes lá, mas às vezes não tem uma estrutura de uma residência completa, mas passa por residência, entendeu? Tá. Então, e tem muito disso. Eu escutei falar muito disso isso tem no Rio de Janeiro, uma residência bem famosa desse tipo, né? Tem um cirurgião plástico muito antigo, esqueci o nome dele. É o Ivo Pitangui. Isso. A residência do Pitangui é uma residência bem estruturada, na verdade. Aqui a gente tem umas residências de porte até menor, inclusive, que funcionam com título de residência pelo MEC, né? Mas é isso, cara. O mercado é isso aí, não adianta chorar, tem que vender lenço, né? Agora é uma pergunta pessoal aí, pergunta dos outros foram dos seguidores da gente, mas eu queria perguntar. Cara, eu era muito ruim da ponta, mas muito ruim mesmo. Tem como o cara... E assim, eu não acredito, eu vou dizer minha opinião pessoal, né, nesse ponto. Sim. Cara, tinha um colega meu que dava ponto muito bem desde o terceiro semestre, e tinha eu que era totalmente desastrado. Eu falava assim, cara, isso aqui é dom, isso aqui não tem como. Esse cara vai ser muito melhor nisso do que eu. Você acha que existe isso ou não? Putz, Jocha, eu sou radicalmente contrário a esse pensamento. Cara, muito bom, porque você é que entende disso. Radicalmente contrário. Eu acho que assim, existe treino, cara, pra tudo na vida, pra tudo, pra qualquer coisa que você predispõe a fazer. O que acontece às vezes é que o que eu percebo, isso aí é um insight que eu tive, eu tenho um amigo meu... O pai dele é cirurgião, às vezes eu acho que ele tava entrando em cirurgia escondida. Exato, isso conta. E aí sabe o que acontece? O cara às vezes sabe fazer uma besteirinha diferente, uma firulinha, um ponto mais legal, ele se sente mais confiante, mais motivado a ir correr atrás de aprender aquilo, e você que vê ele fazendo a firulinha não sabe, nossa, você fala, putz, eu sou um animal. Eu sou um bosta. E aí o cara fica mais retraído e menos propenso a correr atrás. Mas o que eu penso é que todo mundo pode fazer tudo se dedicar o suficiente. Tá. Né? É lógico que algumas portas às vezes já estão entreabertas ali e você consegue com alguma facilidade, mas não do ponto de vista, minha coordenação, é meu neurônio aqui que é pior. Não, eu acho que é isso. É às vezes a motivação do cara para correr atrás. Boa. Deixa eu te fazer outra pergunta também agora, pessoal, assim. Eu sempre escutei isso da cirurgia geral, mas então... Eles falam pra mim assim, Joshua, muitas vezes o melhor cirurgião geral não é aquele que sabe operar melhor, e sim aquele que sabe indicar melhor a cirurgia. Isso também vale pra plástica ou não? Completamente.
Totalmente. Mas é mais a técnica ou a indicar a cirurgia em si? Porque eu sei que tem várias técnicas para várias coisas. Vou te dar um exemplo, você vai entender perfeitamente. Cirurgia de prótese de mama, uma cirurgia que é simples de fazer. Você precisa fazer um corte aqui, faz uma dissecção, cria uma loja e coloca um silicone lá dentro. Cara, é simples, é tecnicamente simples. Se eu pegar um cirurgião geral e falar, nós vamos colocar a prótese de mama nessa senhora, coloca a paciente lá, falo, corta aqui, disseca aqui, beleza, seca, queima esse vaso, põe a prótese, fecha o subcutâneo, fecha a pele. Ele faz em 40 minutos, cara, sem nenhuma dificuldade. Tá. Agora, se eu falar, ó, tá aqui a paciente, tem esses perfis de prótese, você vai escolher o plano onde você vai colocar a prótese, qual tipo de técnica que você vai utilizar, se tem indicação de mastopexia ou não. Então, cara, saber indicar é essencial. É tão essencial quanto em cirurgia geral. E isso a pessoa tem que saber. Isso ela aprende também na residência. Na residência. Na parte de cirurgia plástica, estética... Como você aprende simetria, essas coisas assim? Então, Josh, é meio que assim, por incrível que pareça, o livro didático de plástica trata dessas coisas. Mas depois com o tempo, cara, você aprende assim. A melhor regra que existe no universo é o olho humano. Se eu olho pra você, eu tenho muito mais facilidade em perceber milímetros que estão tortos do que se eu pegar uma régua e for medir. Então isso a gente treina. 3 anos operando cirurgia plástica, vendo caso, discutindo, você desenvolve esse olhar, né? E muitas vezes também, eu acho que o assistente pode te guiar o teu olhar, né? Isso acontece na Sem rádio, dúvida. por exemplo. É a mesma coisa. Ele fala assim, ó, você olhou isso aqui, você tem que olhar pra cá agora, depois tem que olhar pra lá, e depois você começa muito mais... O seu olhar é guiado. Então, se eu vejo X, eu tenho que ver Y, depois eu tenho que ver Z. É isso. Eu não sei se isso funciona também na prática. Funciona exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ele fala, ó, por exemplo, aqui tem uma pegadinha. Você acha que isso aqui tá assim? Mas, ó, se eu pegar esse tecido e fizer esse movimento que você quer fazer na cirurgia, vai ficar ruim. Então ele te guia, obviamente que isso existe. Mas assim, é treino de olhar, cara. Tudo treino, tudo prática. E eu acho que é por isso importante fazer uma residência boa, com volume bom, com pessoas que vão te ensinar direito. Porque isso faz muita diferença no sucesso, na formação que você vai ter. Boa, aí eu tenho mais uma pergunta, eu esqueci. Fechou, pra fechar. Eu não sei qual palavra usar para plástica, mas eu posso usar o exemplo que eu sei da Uro. Tá. Então vamos supor que a Uro tá muito na moda da 20 aí. Um robôzão lá e tal, uma técnica avançada, que poucas residências você vai ter algum contato com esse bicho aí. Na plástica, existe algum aparelho novo que vem mudando aí, ou isso tem tanto na plástica que você não tem contato, e tem no serviço público, não tem? Então, não tem. Assim, o suprassumo de plástica, na atualidade, é microcirurgia. Microcirurgia. O suprassumo é a coisa que a gente faz de mais sofisticado. É aquelas cirurgias que duram 12 horas, 15 horas. Que é com o microscópio. Com microscópio. O microscópio é do HC ou do residente? O microscópio é do HC. O microscópio custa algumas centenas de milhares de reais. Eu sabia. Dependendo do microscópio, milhões. O hospital também tem, então, por exemplo, você vai operar no hospital privado X... Eles têm. Geralmente é igual o robô, só que o microscópio é mais barato. Tá. Mas a maioria dos hospitais tem bons microscópios. Os ICESP tem microscópios excelentes, cara. E o HC também tem microscópio. Então, assim, é a cirurgia sob magnificação. É a cirurgia que se usa, por exemplo, para fazer transplante de face. Né? Quando você faz transplante de face, é uma... Já fez no Brasil? Não. No Brasil, a gente só não fez, a gente tem muita gente competente para fazer isso, inclusive gente do HC. A gente não fez porque a legislação brasileira não permite. Ah, é? É um problema de legislação. Nossa, eu nunca imaginei. Porque você pega a face de outra pessoa, né, de um cadáver e muda totalmente o rosto de uma pessoa. O problema é de legislação, é impressionante, né? Eu também não sabia disso, Não, só tem tá errado, velho. Tem que mudar a lei, então. Pois é, deveria mudar, deveria mudar. Mas é por conta de legislação. Mas a gente tem gente habilitada para fazer. Mas é a técnica que a gente usa para fazer transplante de face. Então acho que isso aí é o suprassumo. Mas é mais suprassumo de habilidade do que de equipamento, propriamente dito. Aí a gente tem os equipamentos de estética, né? Esses lipo laser, lipo com ultrassom. Tá, mas não deve ser toda residência que tem um microscópio desse. O cara que faz... Não é toda residência. Esse cara nunca deve ter residência, o cara nunca nem vai ver um microscópio desse. Talvez nunca nem vai ver um microscópio desse. Com certeza, isso é verdade. Boa. Assim, serviço para microcirurgia, eu acho que igual ao HC não existe no Brasil, talvez na América Latina. E eu acho que o HC é um dos serviços com maior volume de caso complexo do mundo. Acho não. Já vi um monte de doc de fora aí, cara, Estados Unidos, França, os caras vêm, os caras falam, meu Deus, o que é isso aqui? Porque, cara, você é de lá. Você sabe a opulência que é aquele negócio. Cara, é uma cidade, cara, um universo aquilo. Venham bater foto com a gente quando vocês passarem. Boa. Então tá bom. Qual fio que vocês usam na microcirurgia? Quantos zeros vai? Nylon 10 zeros. Nossa. 10 zeros. É bem mais fino que um fiozinho de cabelo, cara. Se você tá olhando sem magnificação, é difícil achar o fio. Eu vou ver uns vídeos no YouTube. Depois você vê, é bem legal, cara. Boa. Beleza, pessoal. Essas eram as minhas dúvidas também sobre a cirurgia plástica. Ficou faltando aí essa minha parte. Foi muito legal esse papo, foi bem legal mesmo, achei bem bom.
Vou agradecer ao professor Antônio Rivas aí pela participação. Isso, eu que agradeço. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Joshua Viana X, mas não me manda perguntas de plástica, que eu não vou saber responder, obviamente. Manda pro professor Antônio Rivas aqui, ele vai falar tudo pra vocês. E não deixe de seguir as redes sociais do Estratégia Med. Dá o tchau pro pessoal e fala sua rede social aí. Galera, Instagram é dr.antoniorivas. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem lá. Respondo na dúvida na medida do possível, sem problema nenhum, tá bom? Sou uma pessoa bem acessível. E é isso. Sigam aí as redes sociais de Estratégia Med e vem com a gente. Valeu, um abraço. Tchau!